Olá, trazendo hoje essa leitura comentada, a gente continuando a chave mestra, alcançando a vida que você deseja, alcance a vida extraordinária que você deseja, continuando com as nossas lições, tá? Então a gente tá na parte 7, a lição 7, tá bom? Eu vou lendo, vou comentando aqui com você, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica aqui, já se inscreve, tá? E vamos lá. Ao longo de todas as épocas, a humanidade acreditou em um poder invisível, através e pelo qual tudo foi criado e é continuamente recriado. Podemos personificar esse poder e chamá-lo de Deus. Ou podemos pensar nele como a essência ou espírito que permeia todas as coisas. Mas, em todo caso, o efeito é o mesmo. No que tange ao individual, ao objetivo, ao físico, ao invisível, é o pessoal que pode ser reconhecido pelos sentidos. Consiste no corpo, no cérebro e nos nervos. O subjetivo é o espiritual, o invisível, o impessoal. O pessoal é consciente, porque é uma identidade pessoal. O impessoal, tendo a mesma natureza e qualidade de todos os outros seres, não é consciente de si mesmo e, portanto, foi batizado de subconsciente. O pessoal ou consciente tem o poder da vontade e da escolha e, portanto, pode discernir ao selecionar os métodos a serem utilizados para resolver problemas. O impessoal ou espiritual, sendo parte ou uno com a fonte e origem de todo o poder, não é necessariamente capaz de fazer escolhas, mas, por outro lado, tem recursos infinitos ao seu dispor. Ele pode gerar e gera resultados por meio de métodos que a mente humana ou individual não é sequer capaz de conceber. Portanto, você verá que é uma escolha sua, depender da vontade humana, com todas as suas limitações e concepções equivocadas, ou utilizar as potencialidades do infinito fazendo uso da mente subconsciente. Aqui está, então, a explicação científica do maravilhoso poder que você tem nas mãos, se for capaz de entendê-lo, apreciá-lo e reconhecê-lo. Estou gostando dessa câmera do jeito que ela fica. Uma forma de utilizar conscientemente esse poder onipotente é descrita na parte 7, que é essa parte que a gente está agora, tá? Olha só. Tudo como você já vem acompanhando aqui, eu espero que você já tenha acompanhado, senão você já volta lá, assiste desde o começo. Mas assim, a gente está aqui aprendendo a trabalhar a nossa mente, porque tudo que a gente conquista é através do nosso pensamento, do nosso sentimento e das nossas ações, tá? Visualização é o processo de criar imagens mentais e a imagem é o molde ou modelo que servirá de padrão de onde virá o seu futuro. Então, a partir do momento que você consegue imaginar algo, visualizar algo, aquilo é muito mais fácil de ser manifestado na sua vida. Enquanto você não tem essa habilidade de visualizar, de ver aquela imagem criada ali na sua mente, com todos os detalhes, enquanto você não tem essa capacidade, a concretização daquilo se torna muito mais difícil. Crie um padrão claro e belo. Não tenha medo. Faça com que seja grandioso. Lembre-se, não há limites, exceto aqueles impostos por você mesmo. Não há limitação imposta por custo ou materiais. Use os recursos do infinito em sua criação e a construa em sua imaginação. Esse padrão precisa estar em sua mente antes de poder surgir em qualquer outro lugar. Então, antes de qualquer coisa se tornar real, como eu disse aqui agora, você precisa ter aqui, ó, detalhe por detalhe. Quando você tiver aquilo criado assim na sua mente, com todos os detalhes, aí sim você consegue manifestar, independente do que seja. Crie uma imagem clara e bem delineada e a mantenha firme em sua mente. E então poderá trazê-la para mais perto de você de forma gradual e constante. Você pode ser o que deseja ser. Esse é outro fator psicológico bem conhecido, mas infelizmente ler sobre isso não lhe trará nenhum resultado que você tenha em mente. Não ajudará nem mesmo a formar uma imagem mental, muito menos a fazê-lo
Manifestar. É necessário trabalho, um trabalho mental pesado e difícil. O tipo de esforço que poucos estão dispostos a fazer. Então, é necessário muito trabalho. Se você quer manifestar alguma coisa, você precisa ter muito trabalho, é muito esforço. O primeiro passo é a idealização. Esse é o passo mais importante, porque é a planta que servirá de base para a sua construção. A idealização, aquela imagem, aquele projeto, tá? Aquele projeto aqui, aquele pensamento. Esse é o primeiro passo, tá? Esse é o primeiro passo. Depois você vai para os próximos passos aí, tá? Eles veem o resultado final antes de cada passo. Então, você deve ver em sua mente o que deseja. Você está plantando a semente, mas antes de fazê-lo, deve saber o que pretende colher. É a idealização. Se não tiver certeza do que quer, volte ao lugar em que faz seus exercícios todos os dias, até que a imagem esteja clara em sua mente. Ela surgirá de forma gradual. Primeiro, o plano geral será vago, mas aos poucos tomará forma, traços. E depois virão os detalhes, tá? Então é aos poucos. Você não vai conseguir criar aquela imagem perfeita de uma vez. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Então vem o processo da visualização. Você deve ver a imagem cada vez mais completa. Ver os detalhes. E conforme os detalhes forem se revelando, ver as formas, os meios para fazer com que ocorra a manifestação. Uma coisa leva a outra. O pensamento leva a ação leva a seus métodos, os métodos levam os amigos e os amigos levarão as circunstâncias. Finalmente, a terceira etapa, ou materialização, será completa. Então, todos nós reconhecemos que o universo deve ter sido pensado antes de se materializar. E se estivermos dispostos a seguir esse mesmo princípio, veremos nossos pensamentos tomando forma, exatamente como o universo ao se concretizar. O arquiteto visualiza seu edifício. Então ele imagina cada detalhe. A partir daí é começado aquele projeto, aquela construção. Então tudo começa na mente. Eu estou sempre repetindo isso aqui, nessa leitura comentada aqui, desse livro aqui, nesse pequeno curso. Estou sempre comentando isso, porque tudo começa na mente. É o grande segredo, tá? O grande segredo para você alcançar a vida que você tanto deseja. Esse celular, esse trem aqui não vai... tá difícil aqui, mas ó, foca no conteúdo, tá? Eu tô tendo um probleminha aqui de manter esse trem certinho aqui, mas vamos lá. O inventor visualiza a sua ideia exatamente do mesmo modo. Por exemplo, Nikola Tesla e seu enorme intelecto, um dos maiores inventores de todos os tempos, o homem que produziu as realidades mais incríveis, ele sempre visualizou suas invenções antes de tentar colocá-las em prática. Então, todo mundo que criou algo conseguiu imaginar aquilo antes, tá? Se você for capaz de seguir meticulosamente essas instruções, desenvolverá fé. O tipo de fé que é a matéria das coisas desejadas. Evidência das coisas não vistas. Você desenvolverá a confiança, o tipo de confiança que leva à perseverança e à coragem, permitindo que todos os seus pensamentos sejam relacionados ao seu propósito. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui de posição, porque não tô gostando do que eu tô vendo aqui. Tá muito difícil aqui, tá? Então, vamos lá. Acho que aqui vai ficar melhor. Um pouquinho mais baixo, mas pelo menos não se mexe, né? Porque esse negócio se mexendo tá me deixando chateada aqui. Vamos lá, continuando aqui, tá? Eu só acho meio torto aqui, mas assim mesmo. Segundo a lei, o pensamento se manifestará na forma e só aquele que sabe como ser o pensador divino de seus próprios pensamentos pode assumir essa posição e falar com propriedade. Clareza e nitidez são obtidas apenas ao ser repetidamente. Cada ação repetida torna a imagem mais clara e nítida que a anterior. E a mesma clareza e nitidez terá a manifestação externa da imagem. Você deve criar essa imagem com firmeza, segurança em seu mundo mental, o mundo interior, antes que ela possa tomar o mundo exterior. E você não consegue criar nada de valor, nem mesmo no mundo mental, se não tiver os materiais adequados.
Com o material certo, você pode criar qualquer coisa que desejar, mas deverá ter certeza desse material. Você não pode fazer um traje fino usando um tecido de má qualidade. Esse material será produzido por milhões de silenciosos trabalhadores mentais, que são seus neurônios, tá? E assumirá a forma de imagem que você tem em mente. Pense só, você tem mais de 5 milhões desses trabalhadores mentais ativos e prontos para agir. Eles são chamados de neurônios. Além disso, há também uma força de reserva composta por um número, no mínimo, igual, pronta para entrar em ação diante da menor necessidade. Portanto, seu poder de pensar é quase ilimitado. Isso significa que seu poder de criar o tipo de material necessário para construir para si mesmo qualquer tipo de ambiente desejado também é praticamente limitado. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem bilhões de trabalhadores mentais em seu corpo. E cada um deles tem inteligência suficiente para entender e agir de acordo com qualquer mensagem ou sugestão. Então você tem ao seu dispor tudo que você precisa para mudar a sua vida. Para, como diz aqui, ó, é a chave mestra. É aquela coisinha que você precisa para alcançar a vida que você tanto deseja, a vida extraordinária que você tanto deseja. O segredo aqui, revelado, como você faz o passo a passo. Já estamos na lição 7, eu venho falando aqui no decorrer dessas lições, eu venho trazendo aqui a explicação, como é que você vai fazer os exercícios para ir trabalhando a sua mente, tá? Para ir trabalhando a sua mente, para ficar muito mais fácil essa questão de você manifestar o seu desejo. Elas fazem isso segundo a mesma lei e do mesmo modo que toda forma de vida atrai para si as substâncias necessárias para o seu crescimento. O carvalho, a rosa, o lírio, todos eles precisam de certas substâncias para que possam se expressar perfeitamente. E garantem essas substâncias por meio da exigência silenciosa, a lei da atração, a forma mais certa de garantir que você terá tudo o que precisa para um desenvolvimento mais completo. Crie a imagem mental, crie a imagem clara, nítida e perfeita. Mantenha essa imagem firmemente. As formas, os meios surgirão, aparecerão recursos para atender às suas necessidades, e você será levado a fazer o que é certo no momento certo e da forma certa. O desejo sincero resultará em expectativa confiante, que, por sua vez, deve ser reforçada pela exigência firme. Essas três coisas certamente levarão à realização, porque o desejo sincero é o sentimento, a expectativa confiante é o pensamento e a exigência firme é a vontade, como já vimos. O sentimento dá energia ao pensamento e a vontade o mantém firme até que a lei do crescimento faça com que ela se manifeste. Tá? Então, não é incrível pensar que apenas um pensamento, apenas uma forma de pensar diferente pode mudar toda a sua vida? Já parou para pensar nisso? É mais simples do que parece. Porque antes mesmo de você começar qualquer coisa, você tem que começar a pensar aqui, a se organizar, a se planejar, a mudar o que você pensa e o que você sente. Por que que às vezes é tão difícil? Porque você quer fazer, mas você não trabalhou aqui primeiro. Você não trabalhou o seu pensar, o seu sentir. E isso faz com que tudo seja mais difícil. Mas quando você trabalha aqui primeiro, segue a ordem correta, porque existem várias ordens e cada ordem, a ordem que você segue, vai influenciar se aquilo vai ser mais rápido ou não, se aquilo vai ser mais demorado. Então, quando você segue aquela ordem que facilita mais o processo para você, as coisas acontecem muito mais fáceis e rápido, tá? Há muitas pessoas que passaram a compreender esse poder maravilhoso e que fazem sem esforço, tá? Faz sem esforço. Tem gente que já consegue fazer assim, olha, tranquilamente. Viu? Então, é aquela questão de você mudar, tá? Buscar essa mudança. Aqueles que não dão atenção ao mundo exterior tentarão apenas determinar a verdade, buscarão apenas a sabedoria e descobrirão que por essa sabedoria mostrará e revelará a fonte de todo o poder que se manifestará no pensamento e no propósito, que criarão as condições externas desejadas. Crie apenas os ideais sem pensar nas condições externas.
Torne o mundo interior belo e opulento, e o mundo exterior expressará e manifestará as condições existentes no interior. Então, quando você compreende que se você pensar diferente, mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer na sua vida, tá? Por que mais cedo ou mais tarde? O que faz demorar para alguns e para outros ser mais rápido? É sempre o pensamento. Porque às vezes você está ali, começando, imaginando, visualizando, você está idealizando aquele projeto que você quer conquistar, mas vez em quando vem aquele pensamento sabotador, de falta de confiança, e você já começa a destruir aquele projeto que você está criando. Só que quando você está criando aqui na mente, ele ainda não está ali 100% firme. Pensa que é como um barro. Você está moldando as coisas aos poucos. Se você deixa os outros pensamentos negativos virem, você nunca termina essa obra. E aí você nunca consegue manifestar. Então, às vezes, a demora se dá por causa disso. Por exemplo, um homem endividado, ele estará sempre pensando na dívida, se conectará com ela. E com os pensamentos são as causas, os resultados que ele se manifestará na vida, mais dívidas. Tá? Então, de tanto ele pensar em dívida, ele atrai mais dívidas, ele faz com que inconscientemente acabe gastando mais e criando mais dívida e procurando mais dívida, mesmo que a pessoa queira sair, mas é isso que ela está buscando, sem perceber. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos. Eles podem ser nossos amigos ou nossos inimigos. Nossos amigos, se você saber usar da forma correta. Nossos inimigos, porque ele pode te destruir. Então, qual é o princípio correto? Concentre-se no que deseja, não no que quer. Pense na fartura, idealize os meios e planeje colocar a lei da abundância em ação. Visualize a condição que a lei da abundância cria, e isso resultará em manifestação. Se a lei funciona perfeitamente para gerar pobreza, necessidade, qualquer outra forma de limitação, para aqueles que continuam pensando nisso, por que ela não funciona para gerar abundância, riqueza, saúde? É uma questão de pensamento. Ela funciona para os dois lados. É você que está utilizando da forma errada, pensando da forma errada. E aqui é para você aprender isso. Eu não estou aqui para te julgar, mas para fazer você começar a pensar diferente, ver a sua vida diferente. Porque é assim que você muda a sua vida de verdade. É o princípio. Temos que plantar a semente e deixá-la em paz. Não é você começar hoje a pensar positivo, idealizar algo que você quer maravilhoso e amanhã você está duvidando. Se você plantou aquele sentimento, aquele pensamento, continua regando aquilo, cuidando daquilo para que aquilo se manifeste na sua vida. Não é hoje pensar, não, vai dar certo. Amanhã, ai não, acho que não vai dar. Você não fica num lado nem no outro. E aí as coisas não acontecem, depois você reclama, ai, nada dá certo para mim mesmo. Aí você já deixa o lado negativo pender mais forte e tomar conta. Lembre-se de que o pensamento é o fogo que gera o vapor, que faz girar a roda da fortuna, da qual depende suas experiências. Faça algumas perguntas a si mesmo e guarde a resposta. Às vezes você não sente a presença do ego. Você impõe esse ego ou segue a maioria? Lembre-se de que a maioria é sempre conduzida, jamais conduz. Foi a maioria que lutou com unhas e dentes contra o motor a vapor, o tear mecânico e qualquer outro avanço ou progresso já sugerido. Para o exercício desta semana, visualize seu amigo, veja-o exatamente como ele era da última vez que o viu, veja o ambiente, os móveis, lembre-se da conversa e então veja o rosto dele, cada detalhe. Depois fale com ele sobre um assunto de interesse mútuo. Veja a expressão dele mudar, observe o sorrir. Consegue fazer isso? Consegue sim. Desperte o interesse dele, conte uma aventura, veja os olhos dele brilhando de alegria ou emoção. Consegue fazer isso? Se conseguir, sua imaginação é boa e você está fazendo um excelente progresso, tá? Então, nessa lição 7, você vai imaginar seu amigo na sua frente, você contando uma história para eles, vocês interagindo. Você tem que imaginar com todos os detalhes possíveis, tá? Se você conseguir imaginar todos os detalhes, a conversa, tudo bonitinho, você já fez um grande progresso. E esse progresso, qual é o nosso intuito com esse progresso?
é a facilidade de manifestar a vida que você deseja, a facilidade de alcançar uma vida extraordinária. O que é uma vida extraordinária para você? É uma vida mais abundante financeiramente? É uma vida melhor profissionalmente? Relacionamentos? Saúde? O que é uma vida extraordinária para você? Ela tá a um passo de se concretizar. Se você começar a seguir essas lições aqui comigo. Então você vai fazer essa lição por uma semana. Por quê? Porque a gente aprende na prática. A gente vai melhorando, praticando, tá? Eu espero que você tenha gostado. Um beijo pra você. Se inscreve nesse canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.